Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo, sou aluno de mestrado da Universidade Federal do ABC, vinculado ao programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. As coautoras desse artigo são as professoras doutora Maria Cleofé Valverde e Melissa Graciosa, e o título do trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é a caracterização morfométrica e hidroclimatológica da bacia do Córrego do Ipiranga. Esse artigo é um capítulo da minha dissertação de mestrado, cujo tema maior é mensurar o prejuízo causado por inundações na bacia do Córrego do Ipiranga, se utilizando de funções dando profundidade. Assim, determinar características físicas dessa bacia, entender o regime de chuvas da região, algumas tendências, caracterizar alguns eventos recentes observados na região, é fundamental para que eu venha atingir esse tema maior. Assim, o objetivo desse artigo é a caracterização morfométrica e hidroclimatológica da bacia hidrográfica do Córrego do Ipiranga. A região de estudo ela tem cerca de 23 km², ela vai abranger ali parte dos municípios do Jabaquara, Saúde, Vila Mariana, Cambuci, Ipiranga e Cursino. A nascente do Córrego do Ipiranga se encontra ali no ponto 2, no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Vale ressaltar que esse córrego ele tem um trecho em natural, que está indicado em laranja aqui na parte mais amontante do mapa. Em seguida ele é canal subterrâneo, esse pontilhado azul claro. E nessa linha preta aqui, ele é um canal a céu aberto, que vai ser o foco de estudo deste artigo. Há outros pontos relevantes dessa bacia, ali no ponto 4, o Museu da Independência e algumas avenidas conhecidas. Na sua parte mais amontante é a Rodovia dos Imigrantes, na região mais ajusante a Avenida Dr. Ricardo Jafé e a Avenida Teresa Cristina. Vale ressaltar que esse córrego ele deságua no Rio Tamanduateí. A fonte de dados deste trabalho foi a plataforma GeoSampa, onde nela obteve seu modelo digital de terreno a partir do mapeamento a laser da cidade de São Paulo via LiDAR, um mapa da delimitação da região de estudo e da sua hidrografia, e um mapa de uso do solo da região também. Iniciou-se com a caracterização morfométrica da região, gerando índices somente para a região onde o córrego está a céu aberto, que eles vão descrever sobre a região se ela tem uma tendência baixa, média ou alta a inundações. Para calcular cada um desses índices, é necessário estimar algumas variáveis que foram obtidas com o auxílio do QGIS, como a área da bacia, seu perímetro, comprimento do córrego principal, cota mais alta e cota mais baixa, número de cursos d'água dentro da bacia de estudo e o comprimento axial indicado aqui no mapa. Em seguida, começou-se a fazer a parte da hidroclimatologia. Para isso, utilizou-se uma série histórica pluviométrica de 1973 até 2020, que foi disponibilizada pelo IAG, onde nela identificou-se a climatologia mensal através do cálculo da média aritmética do valor pluviométrico mensal para cada mês, em todo o período analisado, e a sua variabilidade, utilizando o desvio padrão mensal para isso. Em seguida, determinou-se a tendência da variabilidade interanual da chuva máxima diária anual para ver se a região tem uma tendência para aumento, diminuição ou estabilidade para a quantidade de chuva que ocorre lá. Por fim, determinou-se as curvas IDFs, também se utilizando de uma série de dados disponibilizada pelo IAG. Dessa vez, a série utilizada foi a de chuva máxima diária anual da região. Inicialmente, separou-se esses dados em 3 períodos climatológicos, em média com intervalo de 30 anos entre cada um deles, e em seguida aplicou-se a distribuição estatística de Gumbel para encontrar a chuva diária para cada um dos TRs de interesse nessa região. Com a chuva diária obtida, aplicou-se o método da desagregação desenvolvido pela CETESB para se obter o valor de chuvas com durações menores do que um dia. Então, com o valor da chuva de um dia para cada um dos TRs, multiplicou-se esse valor pelo fator da chuva de 24 horas e obteve-se assim o valor da chuva de 24 horas para cada um dos TRs. Depois fixou-se esse valor e multiplicou-se pelos fatores de 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 hora para obter cada chuva respectiva a essa duração. Depois, novamente, fixou-se esse valor da chuva de 1 hora que se obteve e multiplicou por cada um dos fatores seguintes, de 30, 25, 20, 15, 10 e 5 minutos, para obter as chuvas com essas durações. Em seguida, com esses valores tabelados, dividiu-se cada um deles pela duração da chuva em horas, para se obter a intensidade de precipitação máxima, para assim plotar as curvas IDFs da região. Os principais resultados da caracterização morfométrica vão indicar que essa bacia ela tem uma tendência baixa a inundações. Só que não é o que se observa na região, visto que recorrentemente a bacia do Córrego do Ipiranga sofre com inundações. Essa diferença entre os índices e a realidade se dá porque eles funcionam muito bem para bacias que foram um pouco modificadas pela ação humana, o que não é o caso da bacia do Córrego do Ipiranga.
que lá a região que tinha um córrego de 63 km² atualmente, após inúmeras obras de canalização, esse comprimento é só de 9 km, e também a planície de inundação original de 1,8 metros quadrados, atualmente 85% dela é ocupado por arruamentos e edificações. Sobre o tempo de concentração, ele deu bastante semelhante quando comparado com bacias com características semelhantes, como a do Guarará, Oratório e Tamanduateí Médio 1, que são bacias próximas ali da região. A região de estudo ela tem uma sazonalidade muito bem definida, com o seu período chuvoso indo de novembro até março, e sendo janeiro o seu mês com a maior média de chuva entre todos eles. Junto com fevereiro, esses 2 meses eles também apresentam a maior variabilidade climática quando se olha aqui o desvio padrão. A precipitação máxima diária anual da região mostra uma tendência de crescimento na quantidade de chuva da região. Em média, esse valor ele tem incrementado cerca de 30 milímetros ao longo desse período de estudo de 88 anos. E aqui chama-se atenção para o último evento extremo que ocorreu na região, em 10 de março de 2019, cujo valor da quantidade de chuva foi superior a 130 milímetros. Aqui nessa tabela se encontram os resultados da chuva diária para cada um dos períodos climáticos e também para cada um dos TRs de estudo deste artigo. E aqui analisa-se que há uma diferença significativa na quantidade de chuva para mesmas probabilidades em períodos climáticos diferentes. Quando se analisa o primeiro e o segundo para a TR5, houve um aumento de 12,58 milímetros para a mesma probabilidade, e para a TR100 esse valor chega a 32,58 milímetros. Esse aumento também se observa do segundo para o terceiro período, só que ele é menos significativo quando se compara o primeiro ao segundo, mas também apresenta um crescimento. Olhando agora para esse evento de 10 de março de 2019, quando tentei encaixar ele aqui nessa tabela com as chuvas diárias para ver qual TR ele se enquadra, percebe-se que no primeiro período climatológico ele não consegue se enquadrar em nenhum. Já no segundo ele já é uma chuva de TR25, e no terceiro aqui ele vai ficar entre uma chuva de TR20 e TR25, o que está aumentando a probabilidade de chuvas cada vez mais extremas com o passar dos anos. Quando tenta enquadrar ele aqui no período climatológico de 1991 a 2020 com a tabela de chuva desagregada, especificamente para um período ali próximo à sua duração, que foi 350 minutos, aqui eu tenho de 360 minutos. Essa chuva ela pode ser enquadrada como uma chuva de TR100. Ainda comparando o valor da chuva ao longo desses 3 intervalos médios de 30 anos, percebe-se que a chuva máxima de projeto ela só vem aumentando, e quando se analisa do período de 1933 a 1960 para 1991 a 2020, o valor da chuva aumentou cerca de 30% para todos os TRs analisados. Aqui falando sobre um pouquinho do evento de 10 de março de 2019, no ponto de medição central da bacia do córrego do Ipiranga, registrou-se um extravasamento do córrego, que durou cerca de 2 horas e 40 minutos, caracterizando uma enchente na região, uma inundação, desculpa. E a chuva que causou esse evento foi de 94,8 milímetros medidos pelo ponto de monitoramento do SAISP. O ponto de monitoramento do IAG se encontra mais a montante da bacia, numa região com mais mata, então por isso ele dá um valor superior que eu citei anteriormente de 132,1 milímetros. Esse evento ele foi responsável por inundações nas subbacias do Tamanduateí Médio 1 e do Córrego dos Meninos, e deixou em estado de calamidade algumas cidades do ABC, como São Bernardo e São Caetano do Sul. As principais conclusões desse artigo é que, apesar dos índices morfométricos indicarem que a bacia tem uma baixa tendência a enchentes, não é o que se observa na realidade, muito devido à diminuição do leito do rio e à ocupação humana na planície de inundação dessa região. O tempo de concentração está ok quando comparado com bacias de extensão semelhante e uso do solo parecido. As chuvas máximas médias vêm aumentando a sua intensidade na região ao longo do período de 1933 a 2020 para todos os TRs analisados, com chuvas de probabilidade menor de TR 50 e 100 anos, ocorrendo em probabilidade maior de TR em 20 e 25 anos para os dias atuais. Assim, para resultados mais precisos, é necessário ter um amplo acesso aos dados observados, tanto fluviométricos quanto pluviométricos, de modo a enriquecer a disponibilidade de conhecimento das bacias hidrográficas de São Paulo. Agradeço à Universidade Federal do ABC pelo financiamento deste trabalho e o IAG pela disponibilidade dos dados pluviométricos e das séries históricas. Obrigado.